Olha, Dante, ontem em todo o Brasil, manifestações movimentaram o feriado com protestos contra e a favor ao presidente Jair Bolsonaro. O assunto do momento é um possível crime de responsabilidade do presidente a partir das declarações que fez, sobretudo no sentido de não atender qualquer decisões do ministro Alexandre de Moraes. Enfim, Dante, você viu as imagens, você ouviu as declarações? Traz o teu comentário, por favor. É exatamente isso, Emanuel. Esse tom começou a ser dado, né, na primeira manifestação do presidente. Ele chegou, inicialmente participou do primeiro ato em Brasília, já teve um tom de discurso bem pesado, mas naquele momento evitando citar nomes, mas chamando ali, fazendo um desafio, uma ameaça ao presidente Luiz Fux, presidente do STF, de que se ele não enquadrasse no caso, o seu ministro, em referência a Alexandre de Moraes, poderia acontecer aquilo que nós não queríamos, né? Fazendo uma alusão a toda aquela manifestação de boa parte dos manifestantes ali a respeito da destituição do STF, né? Que era uma das pautas aí levantadas pelos presentes ali, pelos manifestantes. Ele também falou sobre uma possibilidade de convocar o Conselho da República, né? Que é um órgão consultivo ali que envolve presidentes dos poderes e membros do Poder Legislativo também, que trata de estado de sítio, né? Tem uma das possibilidades de intervenção federal, estado de sítio ou estado de defesa. A gente tem um trechinho dessa fala dele lá em Brasília, a gente pode acompanhar e comentar um pouco mais. Não mais aceitaremos qualquer medida, qualquer ação ou qualquer sentença que venha de fora das 4 linhas da Constituição. Constituição. Quem age fora dela se enquadra ou pede para sair. Amanhã estarei com o Conselho da República, juntamente com o ministro, para nós, juntamente com o presidente da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal, com essa fotografia de vocês, mostrar para onde nós todos devemos ir. Acredito no Brasil, acredito em vocês e todos nós acreditamos em Deus. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Essa convocação aí que ele fala no final sobre essa possibilidade do Conselho da República foi inclusive negada por todos os possíveis convidados aí. Disseram que em nenhum momento houve esse tipo de convite, essa convocação, né, para essa reunião. Então, pareceu ali mais um balão de ensaio, jogar ali aquela possibilidade no ar, mas todas as partes que deveriam ter sido convocadas para esse conselho, né, que é um conselho que está previsto na Constituição, com a composição dos presidentes dos poderes do Poder Legislativo, né, tanto da Câmara quanto do Senado, todos negaram aí a haver algum tipo de convocação. E o presidente fala, né, tem usado bastante esse termo aí das 4 linhas da Constituição, e esse desafio ao STF, esse posicionamento, né, que afeta, que é entendido por juristas como que ele afeta a livre independência dos poderes, é um dos fatores que tem colocado e tem feito se levantar essa possibilidade aí de que ele tenha cometido um crime de responsabilidade, né? Muitos partidos já têm se manifestado, já têm se posicionado, inclusive o próprio PSL, que foi o partido que o elegeu, né? Ele foi eleito pelo PSL, o PSL que está numa fusão aí com o DEM, trabalhando essa fusão para criar aquele que seria o maior partido do Brasil, porque teria a maior bancada, é um dos que está se posicionando. O PSDB também já se manifestou publicamente, de maneira oficial, que vai convocar a Executiva Nacional para uma reunião extraordinária para tratar sobre isso, muito por conta dessas manifestações do presidente. Ele também, a gente mostrou agora em Brasília, ele também esteve em São Paulo, né? E lá em São Paulo ele já trata muito mais sobre essa questão de eleições, olhando para 2022, e fala que só sai dali de 3 maneiras, né? Como ele já havia afirmado anteriormente. A gente tem também essas imagens e pode acompanhar, e daqui a pouco a gente comenta mais. Nós acreditamos e queremos a democracia. A alma da democracia é o voto.
partidos políticos. Cada vez mais a certeza do nosso futuro. O apoio de vocês é primordial, é indispensável para seguirmos adiante. Nesse momento, eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês, agradecer a Deus pela minha vida e pela missão, e dizer àqueles que querem me tornar inelegível em Brasília: só Deus me tira de lá. Tá aí a declaração do presidente, né, em relação, dizendo que só Deus o tira de lá, mas a gente tem eleição, né, no ano que vem, por enquanto, né, tudo nas mesmas regras anteriores, né, com urnas eletrônicas, por mais que ele faça de novo essa provocação, essa situação a respeito desse clamor pelo voto impresso, esse assunto, como a gente até comentou aqui várias vezes, já foi derrubado, né, no Congresso, não tem previsão e não há agora mais sequer tempo para que uma nova proposta, uma proposta semelhante seja apresentada, porque qualquer mudança, né, no processo eleitoral, no Código Eleitoral, ela precisa acontecer um ano antes das eleições. Então, independente dessa fala, que ele já tem falado várias vezes, que só sai dali preso, morto ou com a vitória, né, e ontem agora, ele chegou a falar que o preso ele não será nunca, né? Oi, mano, pode falar. Dante, assim, nessas declarações do presidente, tem uma declaração também que é a declaração da manifestação em si, que aí eu queria ouvir a tua opinião, porque a gente acompanhou pelas imagens, 14 quarteirões da Paulista, repleto de gente, pelo que essas imagens mostraram. Eu não vi, eu estava acompanhando a cobertura televisiva, né? Eu não vi as televisões explorarem, fazerem estimativa de público com certa... Eu percebi, assim, os jornalistas meio que fugindo dessa coisa da estimativa, mas teve uma coisa que deu para perceber também, Dante, que os políticos, sobretudo o nosso parlamento, que até então estava aí na encolha, estava de molho, né? Estava só observando o Supremo e o presidente nessa briga, agora eles começam a se manifestar, principalmente a oposição. João Dória mesmo, que disse que nunca tinha falado em relação ao impeachment, fez declaração pública querendo o impeachment do presidente, os partidos de oposição. Por aqui a gente teve até, por aqui não, lá por Brasília, até o Marcelo Ramos assumindo aí uma brecha deixada pelo presidente da Câmara dos Deputados, né? E se posicionando como deputado e como vice-presidente da casa também. Ou seja, esse público todo, essas pessoas todas, tem uma importância política também, não tem não, Dante? Tem, foi um movimento que foi convocado aí por quase 2 meses aí pelo presidente, né? Então não havia como, né, não haver essa mobilização grande. A gente sabe que tem aí, pelo menos pelo que as pesquisas apontam, pelo menos 1/4 do eleitorado brasileiro, né, do eleitorado brasileiro de hoje, é fiel ao presidente e acompanha nesses fatos, acompanha nessas mobilizações, por mais que a popularidade no geral tenha caído. Então, é uma parcela significativa da população. Ontem, pelo que eu pude acompanhar, as previsões da Polícia Militar de São Paulo é de 150 mil pessoas ali nesse ato da Paulista, né? Essa previsão, uma previsão, claro, que nem sempre é exata, eles fazem com base em cálculos de ocupação de espaço, né? Foi uma situação, como teve aqui, por exemplo, aqui em Manaus, a gente teve como a gente teve 3 manifestações no mesmo horário de grupos diferentes, acaba gerando uma impressão menor. Foi até uma visão que eu tive, inclusive, inicialmente, depois conversando com amigos, me trouxeram essa percepção. Certamente, se esses 3 grupos de pessoas que saíram de suas casas... Se estivessem reunidos, seria muito mais, né? E daria essa noção de volume maior. Sim. Chama atenção essa quantidade de pessoas toda indo às ruas num ato de apoio ao presidente, o que deixa mais confortável para fazer esse tipo de declaração, porque ele acredita na reeleição, né? Quando as pessoas saem num feriado para ir para a rua, para ir protestar a favor de um presidente, contra tudo que possa estar contra ele, mostra também um ato claro de apoio a ele. Ainda que seja uma parte da parcela da população, isso deixa mais confortável. Não é muito comum protesto de apoio, né? O mais comum que a gente vê é protesto contrário, né? De pessoas que vão às ruas protestar contra algo que estão contra o que está acontecendo. A gente teve isso, o próprio Grito dos Excluídos, que é um movimento principalmente dentro da Igreja Católica, e não aborda geralmente temas políticos, abordou temas contra o presidente da República esse ano. Então, mostra aí uma parcela da população também bastante insatisfeita. Mas a parcela que foi à rua apoiar foi bem maior do que a que foi
protestar contrário a ele. Né? Não, bem mais. E a gente tem esse contexto, né, de que como esse ato foi trabalhado por muito tempo, havia até aquela possibilidade de que essa semana, esse dia 7, não tivesse nenhum evento contrário para evitar problemas, né? Mas veio o Grito dos Excluídos aqui em Manaus, Grito dos Excluídos e Excluídas aqui em Manaus, a CUT fez movimentações em São Paulo, lá no Vale do Anhangabaú, houve esses protestos contrários, mas em menor escala. Há uma expectativa de que os atos programados para o dia 12 de setembro, né, que também já vinham sendo trabalhados bem anteriormente, tenham um volume maior de pessoas, né? Essa é a expectativa da mobilização nacional. Agora, o Emanuel citou aí essa manifestação dos parlamentares. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, não se manifestou, não se posicionou a respeito desse ato, dessas falas, né, do presidente tidas como golpistas por muitas pessoas, né, uma boa parcela aí dos juristas, dos especialistas nessa parte do direito especificamente. Porém, o Marcelo Ramos, que é vice-presidente da Câmara... Aproveitou a brecha, né? Aproveitou essa lacuna aí que não foi preenchida, e aqui do interior ele estava em 16 municípios ao longo aí desses 5 dias de feriadão aqui no Amazonas. Ele gravou um vídeo e fez a manifestação dele, a gente pode acompanhar aí. Diante dos acontecimentos em Brasília e da fala do presidente da República nas manifestações, 2 conclusões são inevitáveis. A primeira, de que caracterizado está, sem nenhuma dúvida, o cometimento de crime de responsabilidade pelo presidente Bolsonaro. E a segunda, de que se houver na manifestação de Brasília que ele participou qualquer ato de violência contra o Congresso Nacional ou contra o Supremo, será inevitável a leitura e abertura do processo de impeachment. O presidente Bolsonaro tem falado em convocar o Conselho da República. É bom que convoque, porque se ele convocar, qualquer proposta de viés autoritário fora dos marcos da Constituição será derrubada pela composição do Conselho da República. Vamos lá, presidente, convoque o Conselho da República, espere e respeite a decisão que ele tomará. Tá aí a declaração, como você disse ainda há pouco, ninguém confirmou a convocação a princípio, estão aguardando para ver o que deve acontecer. Ele disse que seria hoje, né? Sim. Esse desafio aí que o Marcelo Ramos faz, o deputado Marcelo Ramos faz de convoque, presidente, o Conselho da República, foi o mesmo tom dado pelo Randolfo Rodrigues, senador, vice-presidente lá da CPI da pandemia. Ele afirmou que já há um acordo ali entre os senadores. Se o presidente convocar o Conselho da República, ele e o Omar Aziz, presidente da CPI da pandemia, senador aqui pelo Amazonas, seriam os representantes do Senado, porque o Senado, além das lideranças, também aponta membros para participarem do Conselho, né? Então, ele até falou, tomara que convoque. Então, está nesse clima, assim, como o presidente lançou esse balão de ensaio, agora muitos têm rebatido dessa forma, com esse tom de desafio. Então, talvez isso até faça com que haja um recuo, né? Muitos aliados do presidente, inclusive, chegaram a se manifestar tratando esse fato como um equívoco, né? De ter feito esse tipo de ameaça, digamos assim. Então, a gente precisa ver se ele vai, de fato, se manifestar hoje ou não sobre essa convocação. Quem vai se manifestar hoje, já afirmou, já confirmou em nota oficial, é Luiz Fux, presidente Era isso que eu ia falar, né? A repercussão política, ela continua. Sim. Em resposta a esse discurso do presidente. O ministro deve se pronunciar hoje, já confirmou esse pronunciamento. O que a gente pode esperar, Dante, em torno disso? Confesso que essa é a grande incógnita, né? Porque o que aconteceu, o que vinha acontecendo? Havia a mira, digamos assim, estava muito direcionada a 2 ministros do Supremo, especificamente desde o começo dessa escalada aí de duelo entre judiciário e executivo. Era muito contra Luiz Roberto Barroso, atual presidente do TSE, e contra o Alexandre de Moraes, que é quem tem dado muitas decisões ali no âmbito do inquérito das fake news e que tem levado à prisão e suspensão de financiamento de diversos aliados do presidente da República. A mira estava direcionada muito para ele. Então, quando o presidente vai e fala que se o presidente do STF não enquadrá-lo, vai acontecer aquilo que nós não queríamos, né? Dando esse tom de golpe mesmo, né, em relação ao STF. Aí a reação que o Fux pode ter, ela acaba ficando imprevisível, né? Ele tem uma postura menos beligerante nesses casos, como a gente tem visto do Roberto Barroso e também do Alexandre de Moraes. Ele tem uma postura um pouco diferente, até pela função que exerce nesse momento, mas como ele foi desafiado ali em público, né, num ato público, na esplanada dos ministérios, a maneira como ele vai reagir é uma incógnita nesse momento, né? A gente sabe que tem muitas coisas
que estão pendentes de análise lá no STF, que podem ser prejudiciais não somente ao presidente, mas à própria família. Tem um caso parado na segunda turma do STF em relação a Flávio Bolsonaro, né, sobre aquele inquérito das rachadinhas lá no Rio de Janeiro. Falta um voto para definir se esse inquérito vai ser apurado na Justiça do Rio ou com foro privilegiado. Então, tem assuntos ali, tem tons que são interessantes ao governo e que esse conflito com o STF pode prejudicar. Essa resposta ela pode ser formal, porém, fazendo esses temas que preocupam o presidente andarem de alguma forma. Então, a gente vai ter que estar bem atento hoje para acompanhar e depois trazer aqui para comentar todas as repercussões a respeito desse assunto. A gente vai seguir acompanhando e, Dante, só para explicar para você e para o telespectador, Emanuel estava participando do nosso bate-papo e precisou sair. Ele foi para um compromisso aqui na Rádio FM O Dia, rádio que faz parte da Rede Caldeirada de Comunicação. Amanhã ele faz parte, volta a conversar com a gente, participar do programa. E daqui a pouquinho a gente volta a conversar, Dante, sobre a CPI, ou a ex-CPI, né, da Amazonas Energia, que foi instalada na Assembleia Legislativa, mas uma decisão da Justiça cancelou essa CPI. A gente vai explicar os motivos daqui a pouquinho. Até já, a gente traz detalhes. Até já. E olha só, o ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, terá o processo criminal sobre exploração sexual de menores revisto nesta quarta-feira no Tribunal de Justiça do Amazonas. Quem vai explicar tudo para a gente agora ao vivo é a Samara Maciel. Olá, Samara, qual é o argumento da defesa do ex-prefeito de Coari para a revisão desse processo, que inclusive já tinha resultado numa condenação? Adriane, o ex-prefeito do município de Coari, Adail Pinheiro, como você disse, ele já havia sido julgado, né, no ano de 2014 pelo crime de exploração sexual a crianças e adolescentes, só que, de acordo com a defesa, ele foi condenado, ele foi denunciado pelo Ministério Público em 2009 e em novembro de 2014 ele foi condenado. Só que a defesa alega que em novembro de 2014 ele foi condenado por um desembargador que tem uma ficha pelo mesmo crime, né? Em 2020, o desembargador, que na época, o relator que deu essa condenação, que condenou o Adail, ele foi denunciado em 2020, o desembargador Rafael Romando, pelo crime de estupro, né? Cometido aí contra a própria neta. Então, a defesa sustentou esse argumento e pediu a revisão. Já estava marcado para que esse julgamento acontecesse de forma virtual, mas no dia 18, a defesa do Adail solicitou uma sustentação oral, né? A apresentação de uma sustentação oral desses argumentos. Então, como não pode ser realizada a sustentação oral no âmbito eletrônico, na audiência, no julgamento virtual, eles precisaram remarcar. Então, o julgamento ele saiu da esfera eletrônica, saiu do virtual e ele foi encaminhado para a área de julgamento geral, ou seja, ele foi remarcado para hoje, dia 8 de setembro, dia em que deve acontecer essa audiência. Então, foi justamente por conta disso, por conta dessa denúncia, dessa acusação contra o desembargador que na época condenou o Adail, Rafael Romano, que eles pediram essa revisão no processo criminal que coloca aí o ex-prefeito do município de Coari condenado como por favorecimento ou outra forma de exploração sexual. A gente vai continuar acompanhando o andamento desse processo, desse julgamento, de acordo com o tribunal. Tudo vai ser transmitido pela internet, né, pelas plataformas do TEJAN. A gente vai continuar acompanhando de perto para trazer mais informações e também mais detalhes, né, sobre essa sustentação oral, sobre esse argumento apresentado pela defesa e também qual será o posicionamento e decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas. Adriane. Ou seja, Samara, não é que não tenha sido cometido o crime, é que ele não... Gostou do vídeo? Vem ver mais no nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.